Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Eu sou o Caio e esse é o canal que vai abrir a sua mente para o quadrinho franco-belga. E estamos aqui de volta para mais um vídeo de lançamentos e dessa vez para os lançamentos do mercado franco-belga do mês de fevereiro de 2025. E aí, vamos lá? E para começar esse vídeo nós temos Ion World, Ish e Mima. O casal Ish e Mima vivem em uma cidade fábrica governada à mão de ferro pela tirana rainha Niwali. Um dia, ao tentarem fugir, os dois ficam cara a cara com um Skor, uma espécie de deuses anciãos que todos acreditam ter sido eliminada pelo pai da rainha. Uma lenda conta, porém, de sobreviventes desse conflito, que fugiram para um local paradisíaco, o Uzil. Ish e Mima decidem partir em busca desse paraíso, mas a rainha se faz determinada a completar a guerra iniciada por seu pai. O segundo quadrinho da lista de hoje é Carcoma. Piratas, párias e malditos, pessoas que juraram nunca mais colocar o pé em terra e navegar em direção ao desconhecido à espera da própria morte. Essa é a tripulação do Carcoma, um navio comandado por um capitão amargo, alcoólatra e violento. Esses piratas desiludidos, porém, fazem uma incrível descoberta quando, por acidente, o navio encalha numa ilha deserta. Uma misteriosa criatura marinha vai bagunçar a vida e os relacionamentos da tripulação. E para quem gosta de Zidru, o terceiro quadrinho da lista, La Crevette, pode te interessar bastante. Aline, funcionária da loja de lingeries finas Divine de Paris, descobre por acidente um segredo obscuro de seu chefe, Monsieur Séraphin. Um segredo tão pequeno, mas também tão embaraçoso que vai transformar a realidade da boutique numa verdadeira comédia. E para os fãs de Bastien Vives, podem ficar contentes porque ele está de volta, com o primeiro volume da série Lune de Miel. O casal Sophie e Quentin tiram alguns dias de férias numa ilha grega, decididos a esquecer os problemas do cotidiano. Mas quando o reencontro com o velho conhecido acaba os colocando em meio a uma reunião dos barões do submundo, o casal se vê em meio a uma aventura frenética, inspirada por filmes de ação dos anos 80 e 90. E claro, não podia faltar pelo menos um quadrinho para quem curte ficção científica. Temos também o lançamento do primeiro volume de Spheres. Em 2203, o tenente Prax cruza com 3 esferas misteriosas entre as luas de Júpiter, e ao acordar do sono criogênico 3 séculos depois, percebe ser a única testemunha do evento. O acontecimento o leva a organizar uma expedição com o objetivo de provar a existência de vida extraterrestre. Mas é só quando seu destino se cruza com o da navegadora Nelo, obrigada por cultistas a viajar até as luas de Júpiter, que os dois embarcam numa aventura que poderia mudar a história da humanidade. E para quem gosta de quadrinho documentário, eu tenho certeza que o último destaque de hoje vai parecer bem interessante. Ukraine. O nome inteiro é bem longo, então vamos resumir só para Ukraine, que é a Ucrânia. Diretamente de Kiev, após um novo alerta de bombardeio, cidadãos ucranianos refletem sobre a conturbada história do seu país, assim como sua ligação complexa com a Rússia, desde a Idade Média até a atualidade. Eu geralmente não gosto muito de quadrinhos documentários, não é uma coisa que pessoalmente me interessa muito, mas eu dei uma folheada na versão digital e achei muito interessante. É um quadrinho escrito, desenhado e colorido por ucranianos, contando sobre o conflito do país deles com a Rússia, datando desde a Idade Média, desde a cristianização do território. E eu pessoalmente achei que é muito interessante levar em consideração o contexto político atual da Europa. Eu acho que qualquer um que tenha algum tipo de interesse no que está acontecendo atualmente na Ucrânia deveria, claro que o quadrinho não está disponível em português, mas eu acredito que se você sabe alguma coisa de francês e se interessa pelo que está acontecendo, eu acho que é uma leitura muito importante. Pelo que eu vi, é bem interessante, com muitos gráficos, com muita representação visual de problemas desde a Idade Média, União Soviética, problemas atuais da Ucrânia. Eu acho que é um quadrinho muito importante para o contexto atual. E para os destaques desse vídeo foi mais isso. Os quadrinhos de fevereiro eu sabia menos sobre do que os quadrinhos de janeiro, por isso que os quadrinhos de janeiro tiveram descrições mais aprofundadas. Eu estava na França no final de janeiro, então eu consegui ver vários daqueles lançamentos. Mas ainda assim, eu acho que tem muito quadrinho interessante. Eu acho que para quem entende alguma coisa de francês, ou mesmo para quem não entende alguma coisa de francês e está querendo aprender, eu acho que vale a pena dar uma procurada.
Eu não posso falar aqui onde achar, mas sempre dá para encontrar um PDFzinho, então eu acho que para quem lê é bem interessante. Eu gostaria também de mencionar nesse vídeo alguns lançamentos de janeiro que bom, me passaram batido no primeiro vídeo e que eu gostaria de me retratar aqui. Eu gostaria de mencionar 3 lançamentos de janeiro que eu não tinha falado no primeiro vídeo. Primeiro nós temos Le Nirvana est ici, que eu pessoalmente não tinha dado muita bola, mas a arte é bem bonita. Diário Inquieto de Istambul, volume 2, que eu acho que para quem gosta de Comic Zone não preciso nem dizer, eu não tinha visto, mas ele tinha saído no iniciozinho de janeiro, muito provavelmente por isso que eu não tinha prestado muita atenção. Eu não tenho certeza se o quadrinho pode ser considerado um quadrinho francês, porque eu não tenho certeza se ele saiu primeiro na França ou na Turquia. Eu não posso garantir, mas lançou na França agora no início de 2025. E por último, Foudroyant, o primeiro volume. Eu achei legal mencionar Foudroyant porque é um quadrinho que a arte é feita por quadrinistas que já publicaram aqui no Brasil, já tem 2 quadrinhos, talvez mais de 2 quadrinhos, eu não tenho certeza, mas publicados aqui no Brasil. Para quem já leu Satânia, ou... Para quem já leu ou Satânia ou Aurora nas Sombras, 2 quadrinhos ilustrados por Quirosque, que é um casal de quadrinistas europeus. Só por isso mesmo, como são 2 quadrinistas que eu pessoalmente gosto, eu achei que era interessante mencionar aqui. Me passou batido no primeiro vídeo, mas eu achei depois, quando eu descobri, que merecia algum destaque. E claro, não podiam faltar algumas menções honrosas, né? Quadrinhos que eu pessoalmente não queria dar tanto destaque, mas que eu acho que merecem ser mencionados, porque são lançamentos interessantes, são lançamentos que vale a pena dar uma olhada, só não ficaram no meu top. L'Agence Pendergast, volume 2. Bienvenue à Pandemonia, que eu acredito que talvez tenha aparecido no vídeo da Comic Zone. Eu não tenho certeza se o Thiago mostrou esse quadrinho no vídeo, porque eu não assisti o vídeo. Mas eu estava com ele lá e eu vi que ele comprou esse quadrinho. Então eu tenho certeza que comprar ele comprou. Les Chroniques d'Atlantide, volume 3. Cleo Super Sirene, volume 2. Quadrinho bem infantil aí, mas eu achei o conceito interessante. A garota utiliza uma prótese de sereia mecânica bem interessante, eu achei bem divertidinho, mas é um quadrinho bem para criança mesmo. Colonisation, volume 9. Eugénie et les mystères de Paris, volume 4. Gagner la guerre, volume 5. Gueule de cuir, volume 2. Hild, que é um one-shot. Jungle Book, volume 2, que é meio que uma série que reconta a história do livro da selva, né? A história do Mowgli, só que de uma perspectiva diferente, com animais antropomórficos. Carolus Magnus, l'Empereur des Barbares, volume 3. Eu acredito que esse seja um quadrinho mais histórico, mas a arte é bem interessante. Corgan, volume 1. Esse aí, apesar de ser um volume 1, que é o que eu geralmente dou preferência nos destaques, né? Eu dou preferência para one-shots e volumes 1, primeiros volumes. Não me interessou tanto, eu não sou fã assim tanto de quadrinhos nesse estilo mais Conan, mas acredito que algumas pessoas provavelmente vão se interessar. Liberty Bessie, volume 4. O lançamento da 14ª edição da nova Metal Hurlant, 50 ans et déjà immortel, 50 anos e já imortal. Mon meilleur terrain, Les Mouvements Célestes, Petit Dieu, volume 2. Eu mencionei Petit Dieu num vídeo passado, quando eu estava falando da Christelle, de Magda e Cole Potts, é a mesma artista. Red Gun, volume 2. Le Royaume, volume 9. Um quadrinho que, pela arte, eu acredito que seja mais infantil. Eu não li, mas parece um quadrinho divertido. Scotland, Kenya, Saison 4, volume 4.
Scotland, para quem não sabe, é meio confuso. É uma série de quadrinhos. A primeira se chama, acredito, Kenya mesmo, que é a primeira temporada. Aí cada temporada tem o nome de um lugar diferente, só que é a temporada seguinte de Kenya. Então, Scotland é a quarta temporada da série Kenya. Tá no quarto volume já essa temporada. E para quem não sabe, é uma série do quadrinista Leo, que é um quadrinista brasileiro que não tem nada publicado no Brasil e que atua no mercado franco-belga. Acredito, aliás, que pô, esse cara tinha que ser publicado aqui. É um brasileiro que é valorizado lá fora e a gente não conhece. Tinha que ter pelo menos alguma coisinha dele lançada aqui agora. Si vous lisez ça, je suis déjà morte. Esse quadrinho eu pensei em dar algum destaque, a arte dele é bem legal, só que, sei lá, acabou não chamando tanto assim a minha atenção. E Spirit Volume 3, mais um quadrinho que eu acredito que tem um elemento assim mais de juvenil, talvez. Não tenho certeza, eu chuto pela arte, mas não conheço muito a série, depois inclusive dá uma olhadinha. E além dessas menções honrosas, eu acho que valia muito a pena comentar o quadrinho Comet Club, que alguns de vocês talvez conheçam o quadrinista Yi Yang. Já foi publicada pela Comic Zone com o quadrinho Easy Breezy. Claro, a quadrinista é chinesa, mas eu não tenho certeza se o quadrinho é asiático ou europeu, porque, para quem não sabe, a quadrinista Yi Yang mora já na Itália há mais de 10 anos, desde 2013, se eu não me engano, e eu sei que ela publica lá. Então, eu acredito que o Comet Club não é um quadrinho francês. Eu acredito que ou ele foi publicado primeiro na China, ou ele foi publicado primeiro na Itália. Mas não foi exatamente por isso que ele não fez os meus destaques. Ele estava na minha lista de destaques, mas eu tirei ele da lista de destaques porque eu, dando uma pesquisada, eu descobri que, na verdade, Easy Breezy é o primeiro volume e Comet Club é o terceiro. Então tem um quadrinho entre Easy Breezy e Comet Club que não foi publicado no Brasil. Comic Zone traga para nós também. Tá faltando na coleção. Encaixar aqui. Depois eu encaixo. Derrubou. Desculpa. Mas Comic Zone traga essa série aqui para nós. Não sei se vendeu bem o Easy Breezy. Tomara que sim, né? Mas eu acho que vale a pena. Se é uma série, né? Eu ia trazer nos destaques, mas aí eu descobri que é um quadrinho focado nesses dois mesmos personagens. E aí eu pensei, é um quadrinho que é continuação, eu não gosto de botar continuação nos meus destaques, mas eu vou mencionar no final do vídeo também pelo fato de eu não ter certeza se é um quadrinho europeu ou um quadrinho chinês, mas tá mencionado. Bom, galera, e por hoje é só. Esse vídeo foi um vídeo mais rápido, eu sei, o primeiro vídeo de lançamento de janeiro foi um pouco mais longo, acredito. Eu não tenho certeza agora quanto eu tô gravando, quanto tempo que esse vídeo vai ter, mas acho que talvez fique um pouco menor. Mas aquilo que eu falei, os lançamentos de janeiro eram lançamentos que eu já tinha pego na mão, que eu já tinha folheado, então já tinha inclusive um deles aqui na minha coleção, então eram quadrinhos que eu conhecia melhor, que eu podia falar melhor. Esses são quadrinhos que eu já não tenho tanto acesso. Terei talvez daqui a alguns meses, quando sair, né, o digitalzinho para baixar. Mas enquanto isso, ainda não tive muito acesso a nenhum deles. Consegui dar uma folheadazinha, porque alguns sites de mídia de quadrinho franceses, eles têm alguns previews, tanto que eu falei de Ucrânia, é daí que eu tiro as imagens que eu uso no vídeo, né? Mas tanto que eu falei de Ucrânia, que eu consegui dar uma olhada, tem uns gráficos bem interessantes, umas informações bem legais. Mas é isso. Vídeo um pouquinho mais rápido, só para passar os principais lançamentos, na minha opinião. Passar os lançamentos que não fizeram meu top, mas que são interessantes. E é isso. E você, que curte muito quadrinho franco-belga? Tem algum quadrinho que saiu em fevereiro que você conhece e eu não mencionei aqui? Deixa nos comentários. E também deixa nos comentários sugestões de quadrinhos interessantes para a gente fazer outros vídeos. Fazer
mais vídeos de lançamento, mas também Cai com Tudo na BD, que é a minha outra série. Para quem ainda não conhece, depois dá uma olhada no canal. É uma série em que eu trago quadrinhos que eu li e falo um pouco da história e também a minha opinião sobre o quadrinho. Eu, pessoalmente, acho bem interessante, porque o vídeo é meu, mas eu acho que se você gosta de quadrinho franco-belga, você também vai se interessar. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho, para ficar de olho em tudo que o mercado franco-belga tem para oferecer, ok? E também assistam os meus outros vídeos. Tenho certeza que se você gostou desse, você também vai achar eles bem interessantes. Valeu!